e vai começar agora mais um programa da rádio Canta que eu me escondo. Quem nunca se deparou com um portão automático? Nós vemos que nas casas, nos edifícios, nos shoppings, ao você chegar à porta de vidro, a porta se abre automaticamente. Vamos falar hoje do que aconteceu na Bíblia. No livro de Atos, vemos a história do apóstolo Pedro, quando foi preso a mando de Herodes. Herodes já havia mandado matar a Tiago, só que a igreja estava orando incessantemente pela vida de Pedro. Na noite anterior da execução de Pedro, o anjo do Senhor aparece, toca em Pedro e manda que Pedro se levante, e automaticamente as algemas caem de suas mãos. Pedro se levanta e acompanha aquele anjo. Eles passam pela primeira guarda, passam na segunda guarda. Milagrosamente, ao se deparar nos portões que davam para a cidade, o portão se abre automaticamente. Pedro, ele vai como se estivesse ainda sonhando, até que o anjo desaparece. É quando Pedro percebe que realmente tudo aquilo aconteceu, não foi um sonho, não foi uma visão. Você sabia que uma empresa chamada Ava, em São Francisco, começou a produzir vinho sintético, fabricado e engarrafado sem nunca ter visto, nem mesmo de longe, uma uva sequer? Os donos da empresa se chamam Shua e Li. Nós vemos uma passagem bíblica na qual Jesus transforma água em vinho. Maria chega até Jesus e fala que o vinho acabou. Jesus diz que ainda não era chegada a sua hora, mas logo ele manda que os serviçais enchem as talhas de água. Jesus manda que os servos levem aquela água até o organizador da festa. E quando ele chega no organizador da festa, que ele experimenta aquele vinho, ele pergunta por que deixaram o melhor vinho para o final da festa. Este foi o primeiro milagre de Jesus em público. Logicamente que foi um verdadeiro milagre. Jesus não tinha nenhum mecanismo para que pudesse fazer quimicamente este milagre, até porque Jesus não tocou em nenhum momento na água. Jesus não usou de nenhum artifício para que aquela água se transformasse em vinho. Agora, o que dizer se você fosse transportado de um lugar para o outro? Esse fato realmente aconteceu. A Bíblia diz em Atos 8, do 26 ao 40, fala a respeito de Filipe. O Espírito do Senhor leva Filipe até um caminho aonde está um eunuco lendo as Escrituras, o livro de Isaías. E Filipe ele se aproxima e pergunta para aquele homem: entendes tu o que lê? Aquele homem fala: como vou entender se não tem ninguém que me explique? A partir de então, Filipe passa a ensinar as Escrituras, a mostrar para ele quem era a pessoa na qual Isaías estava falando. Então aquele eunuco faz uma pergunta para Filipe: o que impede de eu ser batizado? Até porque ele creu nas Escrituras. Filipe batiza aquele eunuco de Candace e logo em seguida ele é levado pelo Espírito Santo que o transporta e o leva para outra cidade chamada Azoto. Hoje já vemos portões automáticos se abrindo sozinho, mesmo que seja através de mecanismos avançados da tecnologia. Também vimos que água já pode ser transformada em vinho, mesmo que desenvolvida sinteticamente. Agora,
O teletransporte ainda não aconteceu. Eu creio que vai acontecer muito em breve. Quando Jesus nas nuvens chamar a sua igreja e seremos transportados. E o nosso corpo será transformado em corpo de glória. E para sempre estaremos com Jesus por toda a eternidade.